Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos vir agora ao Evangelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos vir agora ao Evangelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos vir agora ao Evangelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos vir agora ao Evangelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos vir agora ao Evangelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta
Esse ponto capital ressalta. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar. Vamos vir agora ao vermelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta. Esse ponto capital ressalta. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar. Vamos vir agora ao vermelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta. Esse ponto capital ressalta. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar. Vamos vir agora ao vermelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta. Esse ponto capital ressalta. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar. Vamos vir agora ao vermelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta. Esse ponto capital ressalta. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar. Vamos vir agora ao vermelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital
ressalta, esse ponto capital ressalta. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos vir agora ao vermelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta, esse ponto capital ressalta. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos vir agora ao vermelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta, esse ponto capital ressalta. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos vir agora ao vermelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta, esse ponto capital ressalta. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos vir agora ao vermelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta, esse ponto capital ressalta. Vamos relaxar nosso corpo, vamos suavizar, vamos vir agora ao vermelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento.
Esse ponto capital ressalta. Esse ponto capital ressalta. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar. Vamos ler agora o Evangelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta. Esse ponto capital ressalta. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar. Vamos ler agora o Evangelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta. Esse ponto capital ressalta. Vamos relaxar nosso corpo. Vamos suavizar. Vamos ler agora o Evangelho. Procure se ligar a Deus na luz e no amor. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente, não renascer da água do Espírito, enquanto em algumas traduções a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto